Olá, irmãos, eu quero saudá-los na graça e paz de nosso Senhor Jesus. O versículo bíblico que nos traz a palavra do Senhor na devocional de hoje está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Lá está registrado o seguinte: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que, em mim, o principal, nesse texto, Paulo se diz o principal entre os pecadores, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. O versículo sozinho se explica. A conversão do apóstolo Paulo mostra a longanimidade, que é a paciência e misericórdia do Senhor, a ser conhecida por todos quantos viessem a crer. Que seriam quem? Senão todos os futuros crentes, ou seja, de lá para cá até hoje, nós mesmos, não é verdade? Podemos entender também que na conversão de Paulo, quando ele foi escolhido e salvo por graça soberana, Deus tinha a nós em vista. Você consegue entender desse modo? Consegue entender, ver assim? Vamos orar. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a sempre ver e entender nos teus ensinamentos, a tua mão dirigindo o teu povo. Por tua graça e misericórdia, faz-nos evidências, testemunhas do teu amor, da tua bondade em todos os momentos da nossa vida. Amém. Um pouco antes do versículo 16, o versículo que lemos agora, o apóstolo Paulo falava nos versículos 12 a 15 que Cristo o fortaleceu. Cristo o considerou fiel, designando-o para o ministério. Exatamente a ele que fora antes disso blasfemo, insolente, perseguidor da igreja. Por isso mesmo é que em Atos capítulo 9, versículo 4, Jesus pergunta a ele: por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Os textos de Atos 9, 1 e 2, Atos 22, 4 e 5, Atos 26, 9 a 12, são alguns registros que nos mostram como a vida do apóstolo antes da conversão foi uma longa perseguição a Cristo, um longo insulto e uma longa rejeição ao Senhor Jesus. A essa vida de Paulo se assemelha à vida de muitos de nós. Nem todos perseguimos diretamente os cristãos como ele fez. Mas estivemos outrora distantes de Deus, não nos interessávamos por ele, por suas coisas e por nada que dissesse respeito a ele, o nosso Criador. Contudo, Paulo tinha sido separado por Deus desde antes do nascimento. E apesar de sua vida pregressa de ignorância e incredulidade, como diz o versículo 14, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. E ainda o versículo 15, fiel é a palavra que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele era o principal. Paulo era o principal. Era o principal assim como nós mesmos, pois assim nos caracterizamos mais e mais à medida que crescemos em Cristo e nos tornamos conscientes da nossa própria pecaminosidade. Foi por isso tudo que o apóstolo Paulo diz que a sua conversão é uma radiante demonstração da longanimidade do Senhor Jesus, de quem obteve misericórdia, pois Deus não lhe concedeu o que merecia, mas sim o que necessitava. Do mesmo modo que em nós também, pecadores como ele,
também feitos modelos a testemunhar de Cristo. Para concluir, é por essa razão que no início dissemos que entendemos que foi por nossa causa que Jesus fez Paulo dessa forma, para evidenciar a sua completa longanimidade para conosco. E é bom lembrar-se bem disso, irmãos, para que nunca, jamais, entre outras coisas, pensemos que nossos irmãos, nossos pais, mães, filhos e netos e demais queridos não possam ser convertidos, de repente, inesperadamente, pela soberana graça de Jesus. Amém? Amados, por essa breve reflexão e no entendimento da palavra, sejamos consolados nas promessas de um Deus longânimo e gracioso, que concede a todos quantos creem em Cristo, não apenas vida eterna, mas também vida em toda a sua plenitude. Em nome de Jesus, amém. Bom fim de semana para todos os nossos irmãos.